Oi, eu sou Fernando Oliveira e esse daqui é o Defesa Física. E hoje eu vou falar sobre como funciona o movimento circular uniforme em seu conceito. Para se estudar o movimento circular, dá para ter uma ideia baseada no movimento retilíneo uniforme que eu estava explicando anteriormente. Mas o movimento circular, como agora existem curvas, porque é um círculo, um movimento ao redor de um círculo que está acontecendo, tem que ser explicado baseando-se na dinâmica. Então aqui eu só vou dar explicação baseada na cinemática e talvez o vídeo fique um pouco curto, porque é só ser o conceito e não a matemática em volta do negócio que vai ser explicado em outro vídeo. No movimento circular a gente precisa de um ponto de referência, em que a gente vai ver o objeto fazendo um círculo ao redor de um ponto específico. A distância desse objeto até esse ponto no centro é o raio desse círculo que ele está formando. Essa parte realmente é uma explicação bem mais matemática que a pessoa tem que ter, e é uma questão mais abstrata de se imaginar. Mas você vai ter um objeto girando ao redor de um ponto específico, e a distância desse ponto até o objeto é um raio, que esse raio não vai alterar, porque sempre que ele vai estar girando, a sua distância do centro sempre vai ser a mesma. Com esse movimento, a alteração que vai existir é que ao invés de a gente tratar posições, por exemplo, em metros, como anteriormente, ou quilômetros, a gente vai ter que tratar as posições como radianos. Porque vai ser baseado... Esse movimento circular, a gente vai estudar como se baseia a movimentação baseada no ângulo que ele faz. Porque, por exemplo, a velocidade não vai ser mais metros por segundo, vai ser radianos por segundo. Porque vai ser um cálculo de como esses radianos, que é o ângulo, só que em outra notação, que é a que se deve estudar como funciona o movimento circular no sistema internacional, é radianos e não graus. Mas vai ser quantos radianos são cobertos por esse objeto, quantos radianos ele passa em determinado tempo. Então você vai ter uma velocidade que vai ser radianos por segundo, ou por exemplo, radianos por minuto, radianos por hora, não importa qual o tempo, mas você vai ter uma velocidade. Obviamente que a velocidade no sistema internacional, que é o padrão, vai ser radianos por segundo, porque radianos você tem um padrão de angulação, que é radianos, e você vai ter o padrão de tempo, que é segundos. Então a velocidade angular agora vai ser em radianos por segundo. Na questão do movimento circular, normalmente se atribui ao sentido anti-horário, que é esse sentido que eu estou fazendo com o meu dedo aqui, a esse sentido como sendo um sentido positivo. É sempre bom lembrar de trigonometria, como é que funciona o ciclo trigonométrico, para se entender como é que funciona também essa questão do movimento circular. Agora eu estou falando sobre um movimento que é circular e uniforme, porque mesmo tendo a ideia de que existe uma aceleração, até porque a velocidade sendo um vetor e ela está sempre mudando de direção, porque ele está girando, essa velocidade vai sempre estar mudando de direção e ela é tangencial ao ponto. Ela, por exemplo, se eu tenho o ponto aqui, ele está fazendo essa curva aqui, essa velocidade, imagina que o modelo é a velocidade, essa velocidade vai ser sempre isso daqui. Essa é a velocidade tangencial do objeto, que eu vou explicar mais quando eu explicar a questão de força e a força centrípeta que está sobre ele. Mas, sobre esse objeto girando, você tem uma velocidade que ela está alterando. Então, por que é um movimento uniforme, circular uniforme? Porque a gente vai tratar aqui de como funciona essa velocidade angular. E é uma velocidade que, no movimento circular uniforme, não altera em seu módulo. A velocidade angular sempre vai ser a mesma diante desse movimento circular. Sempre que você quiser transformar a posição ou velocidade em termos utilizados no movimento circular, que são radianos, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a posição para transformar em radiano, você divide pelo raio da circunferência. A velocidade, para você transformar em velocidade angular, você divide pelo raio da circunferência também. E é assim que você faz a transformação. Alguns conceitos novos são apresentados, como a ideia de frequência e período. A frequência ela vai ser quantas voltas, é análogo à velocidade, porque seriam baseados, na verdade, não em ângulos, mas em quantidades de voltas. É quantas voltas o objeto faz, o corpo faz, em determinada quantidade de tempo. Por exemplo, quantas voltas por segundo, voltas por minuto, voltas por hora. Nas questões das voltas por segundo, você vai ter um termo específico que é chamado de Hertz, que é o Hz. E outro termo também usado é a questão do período. O período não vai ser como velocidade, vai ser como tempo, porque o período é o tempo necessário que esse corpo tem para fazer uma volta só.
E a relação entre frequência e período é que a frequência vai ser 1 sobre o período, vai ser igual a 1 sobre o período, e o período vai ser igual a 1 sobre a frequência. Essa é a relação entre os dois, porque você vai estar tratando de mesmos termos, que são números de voltas e tempo. Agora vamos ver como é que funciona o movimento circular quando você tem mais de um corpo interagindo com o outro. Porque você também vai ter uma diferença de um movimento circular com questões de radianos por segundo, a velocidade angular, e você vai ter ainda vai existir a velocidade escalar naquela situação. E essa velocidade escalar, quanto maior for o seu raio, você vai ter uma velocidade escalar maior dependendo da sua velocidade angular. Porque se a velocidade angular é igual à velocidade escalar dividido pelo raio da circunferência, então matematicamente falando, a velocidade escalar vai ser igual à velocidade angular vezes esse raio. Então quanto maior for o raio, maior vai ser essa velocidade escalar. Então vamos imaginar, por exemplo, eu tenho essas duas fitas, que pode não parecer a distância, mas uma é maior do que a outra, porque uma tem mais coisas do que a outra. Quando você tem essas duas fitas, por exemplo, se eu coloco uma na frente da outra colada, e vamos dizer que ela está colada. Se eu começo a girar ela, girar de trás, colada lá na frente, ela vai ter a mesma velocidade angular, correto? Tendo a mesma velocidade angular, a que é maior vai ter a maior velocidade escalar, porque o raio dela é maior. Por exemplo, imaginando que o corpo que você está estudando está bem aqui, está bem no extremo da fita que eu estou mostrando. Agora imagine uma situação que, por exemplo, você tem uma bicicleta. Com a bicicleta você vai ter correntes em que uma corrente é maior uma engrenagem da corrente é maior do que a outra, e elas ficam distanciadas com uma corrente sendo o ligamento entre elas. Naquela situação, quando você está girando, por conta dessa corrente, a velocidade angular não vai ser a mesma, mas a velocidade escalar vai ser a mesma. Consequentemente, sendo a velocidade escalar a mesma das duas e a velocidade escalar sendo igual ao raio vezes a circunferência, então a velocidade angular da menor vai ser maior do que a velocidade angular da maior, porque sendo velocidade angular a velocidade escalar sobre o raio e essa velocidade escalar das duas sendo iguais, espero que não tenha ficado confuso isso que eu tô falando, porque assim é realmente meio abstrato, mas sendo elas iguais, você vai ter que, a única coisa que vai diferenciar isso vai ser o raio, mas a velocidade angular vai ser igual à velocidade escalar dividido pelo raio. Nesse caso, se o raio for menor, você vai ter um valor maior da velocidade angular, correto? O resultado vai ser maior, porque está dividindo. Então, quando você tem velocidades escalares iguais em corpos diferentes, você vai ter, então, uma velocidade angular maior para o menor raio. Mas quando você tem velocidades angulares iguais para corpos diferentes, o corpo que tiver o raio maior, ele vai ter uma velocidade escalar maior. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo ficou bem explicado, se você acha que ele merece o like, dê seu like e compartilhe com alguém que você acha que vai se interessar e que vai entender a explicação a partir do meu ponto de vista, dessa questão conceitual e até dos meus vídeos sobre explicação da parte matemática. Eu espero realmente que você tenha gostado, se você assistiu até aqui. Então é isso, tchau!